Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e o tema desta edição é o racismo ambiental. Para esclarecer todas as dúvidas, estamos recebendo o ecólogo e pesquisador socioambiental Érico Pagotto, que atua há mais de 30 anos nessa área. Érico, para a gente retomar aqui a nossa conversa, eu gostaria de falar um pouco sobre políticas públicas e ações de combate a esse tipo de desigualdade. Ao seu ver, aqui na nossa região, a gente tem políticas públicas eficazes para combater essa problemática? Não, eu acho que a gente está muito distante de ter um repertório de políticas públicas adequadas para combater o racismo de forma geral, mas o racismo ambiental especificamente nós não temos políticas públicas, né? O que a gente tem são algumas iniciativas que eu caracterizaria como muito assistencialistas do ponto de vista do governo. Então, por exemplo, é importante que a gente tenha projetos como o Minha Casa Minha Vida, é importante que a gente tenha os planos diretores, é importante que a gente tenha leis como o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que estabelece como que vai se dar a ocupação em parques, reservas naturais, mas eu acho que elas estão longe ainda de garantir que as populações mais vulneráveis participem da construção dessas políticas públicas. Essas políticas acabam sendo construídas de cima para baixo, né, muito top-down. Então eu acho que a gente precisa mobilizar a população para elas participarem efetivamente da construção de políticas públicas sobre elas. A gente costuma dizer, né, nada sem mim, nada sobre mim sem mim. Então, para que a gente pense em políticas públicas para as populações mais vulneráveis, elas têm que estar incluídas no processo de discussão dessas pautas. Certo. E o que já foi feito, Érico, referente a esse assunto? Não só aqui no Vale do Paraíba, mas também em nível nacional, ao seu ver, né? O que já foi feito e no que a gente precisa avançar ainda? Então, eu acho que a gente precisa ter uma política de participação nacional, que incentive, estimule as pessoas a participarem. Essa participação social ela precisa se dar em todos os âmbitos, desde a gestão urbana das cidades até a discussão sobre orçamento participativo. A gente tem, por exemplo, a lei sobre o orçamento participativo, mas quantas pessoas vêm aqui na Câmara discutir, né, com os políticos? Então, talvez a forma como essas políticas que a gente já tem não está funcionando. Talvez a gente precise de uma transformação na forma como elas são aplicadas, de maneira a tornar realmente as câmaras municipais a casa do povo, com maior participação, maior acesso. Talvez levar, né, essas discussões para os locais onde as pessoas estão, fomentar, como a gente estava falando, essas organizações da sociedade civil que estão fazendo esse trabalho nas periferias para que elas politizem o debate junto com as pessoas e que as pessoas saibam que elas são portadoras de direitos, né? Elas têm direitos a ter direitos. Então, eu acho que é importante mobilizá-las. Eu participei recentemente de um projeto em parceria com a produtora Moité aqui de Jacareí, a FATEC de Jacareí e a USP de São Paulo, de um projeto chamado Injustiça Climática lá no Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo. Nesse projeto, a gente fez esse mapeamento, essa identificação das áreas mais vulneráveis nas escolas públicas. Num primeiro momento, as crianças iam e conversavam com os seus avós, conversavam com os seus parentes para identificar como que era aquela terra no passado. Depois eles faziam uma jornada junto com os professores de reconhecimento do ambiente. A gente dava imagens de satélite plotada para os alunos para identificarem as casas deles e tentar mapear como que aquele processo de vulnerabilização acontece, por que em alguns lugares desliza, por que em alguns lugares inunda. E as crianças que passaram por esse processo, né, que a gente chamou de detetive climático, ensinando as crianças a lerem o território, elas levavam isso para casa e discutiam com seus pais, e isso gerava um movimento positivo de conscientização sobre os riscos e a importância de a gente começar a, por um lado, olhar para as vulnerabilidades socioambientais e, por outro, exigir maior participação nas políticas públicas. Inclusive, uma das atividades lá da cartilha do Detetive Climático era ensinar as crianças a escreverem uma carta de reivindicação para o Ministério Público questionando sobre as vulnerabilidades do seu município, né? Então, eu considero isso um bom exemplo de ação prática no território para enfrentamento das injustiças.
Certo, você falou, você comentou um pouco sobre legislação, né? Em São Paulo tem uma lei desde 2009 que institui a política de mudança climática no município. A gente vê poucas mudanças, né, de lá para cá, mas você acredita que esse tipo de política é o caminho? Sim, sem dúvida. Precisa, como eu falei, ganhar mais capilaridade e potência, mas só o fato de isso já entrar na agenda pública de discussão, eu acho que é o primeiro passo. De todas as decisões que os políticos têm que tomar, quando eu estou falando de políticos, eu estou falando da política formal, né, do poder executivo, poder legislativo, de todas as decisões que os políticos têm que tomar, às vezes são priorizadas umas e não outras. Quando, por exemplo, esse tema da justiça socioambiental, da justiça climática, do racismo ambiental entra na pauta, eu vejo como uma grande oportunidade para a gente percorrer, então, o ciclo de políticas públicas e discutir quais políticas, onde, para quem vai bancar, como que a gente vai ter recursos, como que a gente vai implementar isso e depois como é que a gente vai monitorar os resultados, saber o que deu certo e o que não deu, para aperfeiçoar no próximo ciclo de políticas públicas. Assim como é o plano diretor, assim como é o orçamento participativo, entre outros. Sem dúvida, e os vereadores têm um papel importante, né, Érico, nesse processo? Sem dúvida, e eles também, né, como todo o restante da população, também precisam ser educados, aprender sobre esses temas que são novos e, sobretudo, estar em contato com as suas bases eleitorais para levar e para convidar a população dos bairros a participar dessas políticas públicas, se engajar mesmo no processo. Eu não acredito que a solução vai vir, a solução de nenhum dos nossos problemas, do racismo ou das questões ambientais, vai vir top-down, né? A população precisa ser o protagonista. Os políticos eles podem ser uma forma da gente construir essas políticas públicas, mas o protagonista tem que ser a sociedade. Sem dúvidas nenhuma. Um problema que a gente tem também, Érico, é de grandes empresas se instalarem, né, em cidades menores e acabar impactando ali comunidades próximas. Sim. Como lidar com isso sem prejudicar o desenvolvimento econômico ali da região? Então, a maioria dos municípios que já contam com o plano diretor, eles contam, para fazer o plano diretor, a gente tem que fazer uma série de estudos ambientais, socioambientais prévios. Que tipo de solo que está, como que é o relevo, como que é a climatologia, como que é a pluviosidade nas regiões, quais são as áreas ocupadas, quais são as áreas disponíveis. Então, isso é uma espécie de diagnóstico ambiental da cidade. A determinação de quais territórios vão ser destinados para moradia, para zonas rurais ou para criação de indústrias, elas vêm a partir daí. É claro que as indústrias elas vão sempre exercer uma pressão, elas exercem em todos os municípios, em todas as regiões do Brasil, elas exercem uma pressão para diminuir a restrição dos territórios, para irem ocupando os territórios. Então eu acho que os municípios eles precisam estar com bons diagnósticos ambientais, eles precisam estar bem embasados tecnicamente e eles precisam de fato representar o interesse das pessoas e não do grande capital para fixar normas de ocupação do uso do solo. Novamente, pensando na questão das mudanças climáticas para as próximas décadas, o aumento da restrição vai ter que ser maior nos próximos anos. Então, a pressão que o poder público vai sofrer vai ser muito maior. Será que a gente tem uma estrutura de governança preparada para sofrer essa pressão também? Exatamente, é um questionamento que deve ser feito o quanto antes, né? Exatamente. Acho que um tópico relevante para a gente levantar aqui também é a questão da arborização, que a gente sabe, né, que traz diversos assim, benefícios para a qualidade de vida da população. A gente está até com uma foto aqui que eu queria te mostrar, que é uma foto de Brasília, da comunidade Sol Nascente, né, que se tornou, ultrapassou a Rocinha e se tornou a maior favela do país. Essa foto viralizou, Érico, nas redes sociais, mostrando justamente o contraste do bairro ali, do Sol Nascente, juntamente com o Lago Sul, que é da região nobre de Brasília. Então a gente vê que essa questão da arborização está intrinsecamente ligado com o racismo ambiental também, né? Sem dúvida. Parece a faixa de Gaza brasileira, né? Exatamente. Isso mostra, então, como a injustiça ambiental ela é nítida. A gente precisa de políticas que combatam essas injustiças ambientais e que criem instrumentos, ferramentas para as pessoas realmente participarem e terem mais equidade nas políticas públicas. Especificamente em relação à arborização, a arborização é fundamental
no funcionamento sistêmico da cidade. Ela absorve água, ela diminui o impacto da precipitação, ela dá estabilidade ao solo, ela mantém o rio dentro da calha. Então, a gente precisa de projetos do ponto de vista municipal, aí é uma função das prefeituras especificamente. A gente precisa de projetos que restaurem a arborização urbana. Como isso não foi feito adequadamente no passado, hoje em dia a gente tem sofrido as consequências de um urbanismo mal feito. Então, frequentemente, quando vem uma chuva mais forte, a gente vê a árvore caindo pelos fios, e a população fica sem luz, e fica sem abastecimento, e a população, às vezes, pede a remoção das árvores, muitas vezes, porque as árvores acabam se tornando as vilãs. Não é que as árvores são as vilãs, é que a forma como a urbanização foi feita não foi adequada. Então a gente vê, por exemplo, aqui em Jacareí a gente vê muito isso. Na mesma calçada a gente vê árvores plantadas do lado dos fios. Não podia plantar do outro lado? A gente vê, por exemplo, fiação aérea ainda na grande maioria dos municípios. Isso, além da poluição visual que causa, sim, ainda tem todos esses problemas de corte de serviços quando vem um incidente climático. Sim. Por que essa fiação não é enterrada? Né? Por que a gente não cria políticas públicas para enterrar essa fiação? A gente vê, por exemplo, algumas avenidas onde isso já foi feito, a qualidade visual melhora muito. Além disso, a gente ganha espaço para plantar árvore. E não é aquela árvore que está plantada naquele círculozinho, às vezes que o pessoal pavimenta até o começo do tronco da árvore. Não é, a gente tem que fazer canteiros grandes para aumentar a infiltração, a gente tem que fazer piscinões, a gente tem que fazer grandes praças que sejam esses colchões para amortecer o efeito das grandes chuvas que a gente tem sentido agora e vai sentir com mais frequência no futuro. Quer dizer, é tudo uma questão de gestão ambiental urbana. Sem dúvidas nenhuma. Érico, como especialista e ecólogo, a perspectiva aí para os próximos anos, você acha que é positiva? Recentemente assim, há uns 2 anos atrás, um famoso climatologista estadunidense, ele disse, um repórter fez uma pergunta parecida com essa e ele respondeu o seguinte: se você soubesse o que eu sei, você estaria muito mais preocupado. Essa frase que acabou ficando famosa, né, depois serviu para movimentar a comunicação socioambiental no sentido de levar o conhecimento da população. Então, veja, a gente está num cenário extremamente crítico. Pode ser que não tenha solução no longo prazo, mas o problema não é que o mundo vai acabar, né, que a gente vai passar por um apocalipse ecológico. Isso eventualmente pode até vir a acontecer, mas o problema é o que a gente vai fazer até lá. A gente vai ficar sentindo os impactos, a gente vai ficar promovendo exclusão social, ou a gente vai tentar buscar minimizar os impactos, a gente vai buscar políticas públicas para que a gente possa realmente tentar conviver dentro do tempo que nos resta a todos aqui neste planeta. Sem dúvidas nenhuma. Érico, você é autor de um livro que você até trouxe aqui, vou mostrar aqui para quem está nos acompanhando. Eu acho que esse é um livro que quem tiver interesse em se aprofundar mais na temática é uma boa leitura. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele. Sim. Esse livro, que se chama Greenwashing, Manual da Propaganda Ambiental Enganosa, ele é uma crítica ao falso ambientalismo verde pregado por muitas organizações públicas e privadas que ficam só com o discurso do bom mocismo ambiental e na prática nada é feito ou muitas coisas são feitas de forma negativa, né, prejudicando o meio ambiente. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado que aconteceu em 2013 na USP. De lá para cá eu tive para minha surpresa, para minha felicidade, a dissertação teve bastante repercussão, tanto do ponto de vista de estudos acadêmicos quanto da comunicação social, e me fez revisar o livro, incluir algumas outras pesquisas que eu fiz de lá para cá e criar esse livro, que é uma versão então atualizada, revista atualizada da dissertação, e divulgá-la publicamente. Então o livro não é um livro comercial, né? Ele está disponível para ser baixado gratuitamente na internet para todo mundo que quiser saber um pouco mais sobre essa mentira verde que as organizações contam para a gente. Sem dúvidas.
Érico, a gente está chegando ao final, mas antes de terminar eu queria te fazer mais uma pergunta, né, para quem está assistindo a gente aqui e quer entender mais como esse problema está afetando ali sua própria comunidade, né? Que sinais devem ser observados? Eu acho que a própria população, você está falando em relação ao racismo ambiental, Sim, né? Exato. Acho que a própria população, ela sofre as consequências, mas muitas vezes a sua voz não tem sido alta o suficiente para elas serem ouvidas. Então, o que eu diria para essa população que está nas regiões mais vulnerabilizadas, para elas buscarem a auto-organização, para elas buscarem formar as lideranças locais. Liderança não é uma pessoa, é um grupo de pessoas. É formar uma consciência a respeito dos seus direitos. Essa população que está nas regiões mais vulneráveis, ela tem direito de moradia, de saneamento básico, de saúde pública, de segurança, de educação. Ela precisa saber que ela tem isso garantido na nossa Constituição, e ela precisa se organizar politicamente para reivindicar os seus direitos, né? Então eu acho que esse é o ponto de partida principal para a gente caminhar para uma sociedade mais justa. Perfeito. Érico, gostaria de te agradecer imensamente pelos esclarecimentos aqui que você trouxe, elucidou perfeitamente o tema, né? Gostaria de mais uma vez indicar a leitura para quem quiser se aprofundar mais aqui no tema. Temos aqui, ó, Greenwashing, Manual da Propaganda Ambiental Enganosa. Érico, muito obrigado novamente pela sua participação. Obrigado a vocês, fico à disposição até uma próxima oportunidade. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Se você quer rever esse episódio, basta acessar o canal da TV Câmara Jacareí no YouTube ou acompanhar pelas redes sociais. Aproveite para interagir, deixar seu comentário e sugerir novos temas. Obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve.